eu vou falar, vou fazer um resumozinho, porque eu primeiro quero agradecer, muito, muito importante, muito bom discutir com o grupo todo, um tema que é importante hoje no país, é um desafio. É importante a gente ter claro, que nós todos sabemos, que todos os modais são importantes, inclusive os modais novos que vão aparecendo, porque a ciência, a tecnologia vai evoluindo. De início, a humanidade andava a pé, depois no cavalo, e foi evoluindo até que foi chegando no século XIX, tivemos já as ferrovias, depois o automóvel, e assim foi. Então, e continua evoluindo a ciência, a tecnologia, e nós, as políticas públicas, tem que buscar aquilo que o Galileu disse, que a ciência tem a missão de ajudar a diminuir a canseira dos homens, dos humanos. Então, a gente tem que, sim, buscar entender as inovações da ciência que possam ajudar a diminuir a nossa fadiga e a gente poder ter mais tempo para cada um de nós. Porque o modelo atual que nós temos nas nossas cidades, de um modo geral, é de muito sofrimento, muito congestionamento, principalmente para as pessoas de baixa renda. Então, eu entendo, e é por isso que eu me interesso em participar um pouco, de ver como é possível mudar, sensibilizar, porque é injusto um sistema assim que São Paulo, por exemplo, parece que é a cidade do mundo que mais tem helicóptero, ou seja, os ricos, os muito ricos, se deslocam até de helicóptero, e daqui a pouco o drone, essas coisas. E o modelo de sistema não muda. Tarifa muito cara, não tem integração da tarifa de verdade, não tem uma integração na área metropolitana, são os sistemas, com um sistema de transporte numa cidade grande ou média, tem vários subsistemas que não se conversam de um modo geral. Por exemplo, aqui nós temos o setor de obras, que não conversa muito com a Secretaria de Transporte, tem o DR, o Detran e assim por diante. E, inclusive, é um tema transversal, inclusive a saúde tinha que estar presente na definição das políticas públicas do transporte. Então, Jorge, eu vou ligar, vamos ver se eu acerto, né? Porque, então, essas práticas, eu vou passar rapidamente, isso aqui tudo que todos nós já sabemos, né? Nós não sabemos, não. Pode passar aí tudo direitinho, que tem gente que não sabe, Maria Rosa. Então, um dos fatores, um vetor que permite e que exige que as políticas públicas evoluam e se tornem mais saudáveis é a questão da mudança climática, porque o transporte é um vetor que tem provocado o efeito estufa, né? Que é os gases de efeito estufa, o tal do GEE. Então, isso é muito grave, cada vez nós estamos vendo as questões de disfunção no clima, então vem tendo mudança para diminuir principalmente os combustíveis fósseis, né, no transporte. Isso é no avião, isso é no navio, é no transporte aquaviário, é no rodoviário. E o primeiro, é importante a gente lembrar, o primeiro documento que foi um marco foi em 87. Quer dizer, em 92 nós tivemos a Cúpula da Terra no Rio de Janeiro, mas o primeiro documento que foi feito por uma médica da Suécia, a Brundtland, ela, a pedido da ONU, organizou uma equipe e fez um relatório que ficou denominado Nosso Futuro Comum, onde ela mostrava já os riscos que o planeta e a vida no planeta podem correr. E aquela frase que ficou um marco, que é o desenvolvimento sustentável, é o desenvolvimento que atende à necessidade atual, sem colocar em risco a vida da geração vindoura. A partir daí, foi criado o painel intergovernamental de mudança climática, em 88, então ainda 4 anos antes da Cúpula da Terra. E foi a ONU que criou esse painel, esse IPCC, é composto, então, de pesquisadores do mundo todo, que pesquisam dia a dia a questão do clima e os riscos que a gente vem correndo, né, a humanidade. 92 é a primeira, é a Cúpula da Terra, a ECO 92, e daí saiu um documento das Nações Unidas, que é o documento quadro
da mudança climática. E é esse documento, esse grupo aqui, o NFCC, que organiza as COPs, as conferências das partes. Então, foi a partir da COP 92, a partir da Cúpula da Terra, em 92, no Rio de Janeiro, que sai a definição de serem organizadas a todo ano uma conferência das partes, quer dizer, os países que fazem parte, na cúpula no Rio foram 196 países, e a primeira COP, então, vai ser realizada em Berlim e em 95, 3 anos depois da cúpula do Rio de Janeiro. 97 foi uma cúpula importante no Japão, em Kyoto, onde sai o protocolo de Kyoto, que é um documento-chave que pede, que precisa o planeta manter 1,5 grau. Em 2015, é a 20ª COP, vai ser o Acordo de Paris, que continua vigente, que ele foi mais aprofundada, a exigência foi mais colocado nos documentos. O risco que o planeta corre, e porque o protocolo de Kyoto não vinha sendo cumprido adequadamente. Então, o Acordo de Paris é o documento vigente nesse momento e que ele define, inclusive, a questão de pagamento dos países mais desenvolvidos, que mais o crédito de carbono, e que devem ajudar a financiar mais fortemente a adaptação e a mitigação dos problemas climáticos nos países menos desenvolvidos. Então, agora, essa 30ª COP, que vai ser lá em Belém, exatamente uma das questões que vão ser bem discutidas e que é problemática, porque os países mais ricos, inclusive os Estados Unidos, saíram do Acordo de Paris, é como vai ter financiamento para que se apoie os países, principalmente os países do sul global, como é que eles podem se adaptar à mudança climática. Então, a gente entra na questão das ferrovias. Eu vou falar da ferrovia, mas eu acho que um conceito básico no transporte e na logística é a questão da intermodalidade. Então, isso a gente não... E que não está ocorrendo no nosso transporte. A gente vê... o transporte mesmo de carga, não tem muita intermodalidade, porque se lota o trem, o trem de carga lá na mineradora, ele é carregado e vai direto para o porto. Então, como ele quase não leva carga geral, que precisaria ser alimentado, e frutas e produção local nas cidades onde passa o trem de carga, devia ser alimentado por caminhões locais, que tiraria quantidade de trens e de caminhões pelas estradas. O mesmo ocorre no transporte de passageiro, né? Então, a intermodalidade é um conceito-chave que a gente precisa lutar para que os planos diretores adotem essa função. A primeira ferrovia, como sabemos, né, foi na Inglaterra, foram as primeiras ferrovias, que, na verdade, é decorrência dos trilhos improvisados, às vezes com madeira, para rolar, a puxar o carvão do fundo das minas. E aí isso ia servindo como uma espécie de trilho que rolava os carrinhos que traziam para fora o carvão. Então, e veio aos poucos, foram testados vários modelos. A Inglaterra, como era um grande país mineiro na época, né, com grandes minas de carvão, ela testa vários modelos, e a primeira vai ser, que é considerada uma das primeiras, é essa ferrovia em 25. E o Brasil, o Barão de Mauá, que era um internacionalista e visionário, ele faz a primeira ferrovia no Rio de Janeiro. E os Estados Unidos, alguns anos depois, em 69, percebem a necessidade de integrar o país, o continente americano do norte, de ponta a ponta, do Atlântico ao Pacífico. E que nós ainda, 150 anos depois, a América do Sul, não fez essa integração Atlântico-Pacífico e nem a integração ferroviária entre nossos países. É considerado um marco essa transcontinental, porque ela trouxe um desenvolvimento fenomenal em toda uma região norte-americana que ainda não tinha cidades. Ela trouxe as cidades. A Transiberiana foi outro marco, é a maior ferrovia do mundo. Ela sozinha tem quase 10 mil quilômetros, mas ela juntando com o ramal que ela tem, que vai para a Mongólia, ou que vai para Pequim, ela é prolongada, ela chega a 15 mil quilômetros. E um marco que é
extremamente importante para a nossa época, que pode competir com a viagem por avião, é o trem de alta velocidade. O Shinkansen foi o primeiro, em 64, na China, no Japão, e poucos anos depois começa os primeiros ensaios do trem de alta velocidade na China. Por quê? O Deng Xiaoping, ele visita o Japão e o príncipe lá mostra isso foi um pouquinho antes da morte do Deng Xiaoping, ele conhece o trem de alta velocidade japonês. E ele fala para os ministros, eu quero isso para unir nosso país. E realmente, em pouco tempo, ele já em 70 começa os primeiros ensaios e na China, e que hoje a gente sabe é o país que tem a maior rede de alta velocidade dentre os demais países. Interessante que, como ele começa, ele não tinha tecnologia, ele busca tecnologia de início com a Siemens e depois também com a Alstom, principalmente e com a Bombardier, que naquele tempo a Bombardier ainda não era ligada com a Alstom, não tinha feito a parceria. Ele manda centenas de engenheiros se graduar e se doutorar em engenharia ferroviária, em gestão, junto à Siemens e junto a universidades alemãs. E o contrato foi que, durante 10 anos, a Siemens ajudaria a fabricar os trens na China. E depois a China iria desenvolver a sua tecnologia, o que foi feito. Todavia, com a abertura que veio do comércio na China, foi permitido que a Alstom instalasse empresa lá, e a própria Alstom vende muito trem dela para as linhas chinesas, e também a Siemens. Eu não sei se a CAF, mas eu sei que a Siemens tem a Siemens chinesa e a Alstom chinesa, e exportam, inclusive, da China para os países do sul asiático, que vêm também tendo políticas de dar para o seu povo esse benefício que é poder viajar, poder se comunicar com viagens seguras e cômodas, né? Saudáveis. A França começa em 79, o primeiro TGV, depois a Renfe na Espanha, em 82. Então, são os dois países europeus que, também junto com a Alemanha, que desenvolveram bastante o trem de alta velocidade. A Renfe hoje tem a maior linha, a maior malha ferroviária da Europa, 40 mil quilômetros. E outros países, é importante a gente notar, que Marrocos na África, Etiópia na África, África do Sul vem desenvolvendo, o Chile e o México fizeram 2 linhas, a do México, inclusive, é bastante grande, é o Trem Maia, que não é de alto, são trens rápidos. O Chile fala, nós temos o primeiro trem rápido da América do Sul. E o Trem Maia também considero deles um trem de 160 quilômetros. Essa é a Transcontinental, que, na verdade, foi feita com... A Transcontinental é interessante. Um eco. Tá. A Transcontinental, ela é... Ô, Lúcia, o Jorge, está fazendo um eco? Não. Alô? Está resolvido. Tá. A Transcontinental... Ela é interessante porque tem até essa reportagem que eu encontrei recentemente, aqui 2 anos atrás, a estrada de ferro construída por chineses que transformou os Estados Unidos para sempre. De fato, tem muitas fotos da época dos operários chineses que foram trazidos, porque foi muito inóspito, um trabalho muito difícil, atravessando montanhas, pântanos, e irlandeses também, irlandeses trabalhadores pobres da Irlanda e da China, na época. Essa é a nossa, 156 anos após a norte-americana, nós teremos, em princípio, a primeira ferrovia de integração de pessoas e cargas, porque muitas das ferrovias de alta velocidade levam cargas com rapidez, porque se não for com rapidez também, as cargas gerais, as pessoas compram online, então tem dispositivo de sinalização hoje que equaciona a passagem de carga e o de passageiro. E algumas linhas com mais trens, elas fazem 2 linhas, separadas, mas na mesma rota, para facilitar. Aqui do lado a gente tem trens com impacto positivo, né? Isso todos nós sabemos, que ele beneficia o meio ambiente, a economia, porque ele gera riqueza, gera emprego e beneficia a qualidade de vida na sociedade. O Japão, que é dividido em 5 grupos que operam o Shinkansen, aqui é a
é a ferrovia Transiberiana, que, na verdade, é uma transcontinental. Por quê? Porque ela sai de Pequim, aqui no Pacífico, e vai praticamente no Atlântico, lá em Madrid. Ela, com a crise agora que tem, a crise de guerras, está um pouco difícil, mas ontem, inclusive, teve um encontro em Astana, no Cazaquistão. Astana é no Cazaquistão. Né? Cinco países da Ásia Central fecharam acordos para ferrovias, para alta tecnologia, para a questão digital, para data centers. Então, entre eles, 5 países, entre eles e com a China incluída. Então, quer dizer, felizmente, certas partes do mundo continuam trabalhando pela paz e pela prosperidade. Né? Aqui a ferrovia é uma malha das mais fortes do mundo, da Europa. A malha da Europa ela é muito importante, como ela tem a malha antiga, de menor velocidade, elas continuam funcionando paralelamente, tranquilamente. Por quê? Porque o trem de menor velocidade é muito mais barata a passagem, então eles são lotados e muito usados, inclusive. Não é excludente uma linha de alta velocidade para atender quem precisa se deslocar longas distâncias e quem precisa fazer viagens mais próximas. A nova Rota da Seda, né, que é na verdade, uma transcontinental. A África, com vários projetos, a União Africana está coordenando isso, a União dos Países Africanos, a China vem colaborando, o Japão também, então tem tido parcerias para ferrovias, tanto para carga como para passageiro. E a gente vê aqui os países todos que já estão com ferrovias com bastante velocidade. Indonésia, Tailândia, Malásia. O Vietnã está desenvolvendo a dele, paralela com uma de velocidade pequena, que vem liga Hanoi a Saigon. A Turquia, a África do Sul. E os Estados Unidos, na época do Obama, do primeiro governo dele, criou faculdades de engenharia ferroviária. Não sei como está hoje, eu acho que tem mais na Califórnia. E, em 93, foi criada a primeira aliança de trens de alta velocidade. Essa aliança funciona em Washington. Anos depois, em 2009, foi criada a Associação de Trens. As duas continuam como grupo de trabalho, de estudo, propondo. É muito pouco que tem evoluído. Aqui tem no lado, tem até assim os mapas, a primeira etapa, começaria um trem ali na Califórnia, um aqui na Flórida, alguns depois subindo lá na Filadélfia, em suma, até chegar a cobrir todo o continente norte-americano. Os primeiros trens rápidos aqui, o do México e do Chile. O Chile tem vários trens de baixa velocidade menor, indo para o sul, indo para o norte, muitos de turismo, e que vem funcionando com muita procura, porque o trem, sendo bem gerenciado, com conforto, com atrações, até de turismo, ele vem funcionando muito bem em muitos países, ao lado do trem regular de passageiros. Esse trem Maia vale a pena pesquisar, examinar. Cada estação é uma homenagem à cultura maia. Então, foram arquitetos que foram premiados, né, na escolha para poder desenhar. Essa é uma estação. Então, o que eu coloquei antes, né, que a gente estava falando, a menor velocidade complementa trem rápido, não é excludente. Ao contrário, cada um tem uma missão diferente. Desafio do Brasil é construir mais, melhor, mais rápido e mais barato, né? Isso aí sempre as pessoas falam, e nós ainda precisamos, na questão de obras, de construção, aprender a construir rápido, como faz o Japão, como faz a China, como fazem alguns países na Europa. Aqui é um plano, aqui à esquerda, do Brasil interligando ferrovias com a América do Sul, porque é inacreditável que a gente tenha o Mercosul, uma união pequena, ainda não envolve todos os países da nossa América do Sul, e que a gente não tenha uma integração ferroviária. Nós estamos de costa do ponto de vista ferroviário, de ligação, de conexão com nossos irmãos. Aqui, esse mapa, em 12 anos, é o que foi feito de ferrovias na China. Ela tinha só aqui na costa, essas primeiras, né, que foram feitas até com a Siemens, e algumas com depois a China, e é quando eles entendem que isso aí vai levar um desenvolvimento exponencial do país. E foi o que aconteceu, porque leva mercadorias com rapidez, leva pessoas. Aqui o plano logístico que é desenvolvido pela atual a Infra,
antiga EPL. Esse é de 2018, mas no site mostra que ele continua válido para 2005. São muitos projetos que a Infra vem desenvolvendo, mas alguns até contraditórios, a gente não sabe. A questão de um plano nacional de transporte ferroviário que o Brasil precisa para que os trens locais possam, os que estão mais adiantados, como, por exemplo, a Supervia, o Transurb, a CBTU, possam se integrar num plano nacional. Não é possível um país ficar fazendo as coisas aos pedaços. E nesse mapa a gente vê como que a porcentagem maior é de rodovia, o país é rodoviário. Aqui a gente já colocou, já discutimos, né, como financiar. E um dos elementos que vem financiando a construção de novas ferrovias são grandes estações e construções imobiliárias, desenvolvimento de bairros próximos a esses hubs, a essas estações grandes. O Japão fez isso. Inclusive, o Japão comprou terrenos onde ia passar a ferrovia para depois vender para o setor imobiliário e fortalecer cidades ao longo da ferrovia. Então, às vezes a gente, quando discute com as pessoas que acham que é impossível fazer trem no Brasil, imagina se no Dom Pedro, no século retrasado, subiu a Serra do Mar, se subiu a Serra de Petrópolis, agora a gente encontra nas reuniões, as pessoas dizem, é impossível, o trem demora demais, trem é muito caro, tem montanha, como vai fazer? Tem muito rio. Então, olha, com tanta linha de trem que a Europa tem, ela está fazendo essa ligação que vai ser o maior túnel submarino do mundo com uma ferrovia. E tão importante essa ligação dos países bálticos, do ponto de vista econômico e social, com o continente europeu, que os presidentes aqui, isso aqui foi uma grande festa, essa comemoração quando foi inaugurado, atravessando montanhas imensas, um túnel de 57 quilômetros, carga e passageiro. Aqui a gente vê a Merkel, o Renzi, que era da Itália, o presidente da Alemanha. Desculpa, eu falei do São Gotardo, o São Gotardo é na Suíça. Ele liga a Alemanha com a Suíça, é um túnel que atravessa os Alpes. E esse túnel submarino, ele liga a Dinamarca e a Alemanha e, portanto, ele encontra a malha e se conecta com toda a malha ferroviária europeia. Pontes, quer dizer, se tem um vale e o trem não desce ou o trem não sobe, você tem pontes que já os romanos sabiam fazer e os antigos já faziam. E por que é que nós não fazemos pontes para passar um trem, né? Que é um argumento que diz, aqui, por exemplo, no Distrito Federal tem alguns vales e as pessoas dizem, trem não sobe para Sobradinho, é impossível, que não é um Alpes, né, nem um Andes, Sobradinho. Aqui é para mostrar, porque como a gente pensa de forma intermodal e integrada, porque o trem é apenas a parte estruturante do transporte, ele é que estrutura, mas ele precisa ser integrado com os modais menores, e tudo isso é um trabalho de gestão. Então, a gente vê, essa aqui é uma foto recente em São Paulo. É inacreditável, é toda manhã, igual em outras capitais. É em congestionamento. Isso não é correto do ponto de vista, é um ônus para a economia. E é um ônus para as pessoas, do ponto de vista da saúde física e espiritual, porque não é justo. Aqui, os acidentes, né? Nós somos um dos países que tem muito acidente nos rankings, e são os modais mais frágeis que morrem, e geralmente são trabalhadores que não podem pagar as passagens que são caras e precisam também, às vezes, fazer entregas em vários lugares. O trabalho deles exige que ele se desloque e cada vez ele tem que pagar uma nova passagem de ônibus, além que o ônibus não tem horário com muita regularidade, então ele é obrigado a usar, nesse trânsito difícil, usar a moto. A moto é o modal cuja venda mais cresceu no Brasil. Nós já conversamos anteriormente sobre a integração dos modais. Lisboa foi o último país europeu a fazer essa integração. E o secretário de Transportes, e o governo, o prefeito em Lisboa, com os prefeitos da região metropolitana, organizaram, seguindo a legislação europeia, um sistema
com uma autoridade única que organiza o transporte em todas as cidades da metrópole, integrados com passe único para todos os modais. O passe lá seguiu o nome do passe francês, que é o Navigo, no Portugal ficou o Navegante. Sai mais ou menos €1 por dia, é o passe mensal, e a pessoa pode usar o trem regional, são 18 cidades em torno de Lisboa, 18 cidades, um único sistema, uma única autoridade, usa o ônibus, o bonde, o metrô, o trem e os barcos, que lá tem os barcos no Tejo. E é importante a gente observar, porque isso que até a Lúcia colocou muito bem, é de trazer o Lafayette, né, Lúcia, para falar sobre a tarifa zero, que ele é um estudioso, tem conhecimento técnico. Montpellier é uma cidade grande, ela tem 500 mil de habitantes e ela tem tarifa zero já há 2 anos. E está funcionando bem, segundo o que a gente vem lendo os relatórios. Por quê? Ela reúne 36 municípios. 36 municípios. O funcionamento desse sistema da cidade principal com os municípios da aglomeração metropolitana só usa 2% do orçamento da cidade, da aglomeração. Cada cidade que participa é livre a participação. Inclusive, é tão interessante, cidades próximas, mas que já são de outro departamento, que não são do departamento de Montpellier, essas cidades puderam, pela lei, participar desse modelo. Então, ela está com um número grande de municípios, cada município contribui para o financiamento na medida conforme o número de moradores. Quem financia é a União, a região, o município e os empreendedores, que é o Vale Transporte. Ela subiu, ela negociou, a Montpellier negociou com os empreendedores da região de aumentar um pouquinho mais o Vale Transporte, esse versement, para poder garantir o funcionamento adequado, com qualidade. Agora, é importante dizer que a compra dos veículos, dos modais, em geral, isso aí é parte de um financiamento europeu e federal. Por exemplo, nesse momento, o governo francês abriu um programa para dotar 10 cidades médias francesas de trens expresso regional. Trem é o RER, trem expresso regional. Por quê? É muito usado, é muito demandado na região parisiense o trem expresso regional, o RER, que liga a capital a localidades mais distantes, com muita velocidade. Então, Lyon, Bordeaux, quer dizer, eu vi a lista, são 10 cidades que pediram. Isso vai ter um financiamento europeu do Fundo Verde, porque a Europa, o Parlamento Europeu aprovou isso que o Mercosul precisaria fazer, aprovar um Fundo Verde para ajudar a mudança, a mutação no nosso transporte, para trazer trens regionais, trazer bondes nas cidades e substituir como modal estruturante alimentado por ônibus, não é? Assim, e quem é que define essa política nessa autoridade? É muito interessante a gente estudar isso aí lá no site de Montpellier. Por quê? É o prefeito, provavelmente ele indica uma pessoa, não sei se é o prefeito propriamente que é a representação eleita, é o prefeito. O prefeito de cada cidade, ele tem assento nessa autoridade, mas tem representante dos empregadores, privados e públicos, dos sindicatos e de organizações sociais. Então, é grande esse conselho e tem representante dos usuários, dos moradores. É um mecanismo que eles encontraram para sortear, porque essas pessoas representam entidade, sindicato, empresa. Então, o representante do usuário, o mecanismo que eles encontram é 10 residentes sorteados. E isso vem funcionando bem. Essa autoridade metropolitana, ela já funciona em todas as áreas metropolitanas. Bordeaux, que tem uma coalizão dos socialistas com os verdes, e também Lyon também teve, eles têm o mesmo mecanismo, autoridade organizadora, com toda a região. E aí tem os programas governamentais e europeus que vão fazendo a mudança dos modais. Olha aqui esse mapa pequeno, é o espaço dessa aglomeração. Aqui no centro é Montpellier, e olha como é longo. Aqui tem trens regionais,
Tudo isso gratuito. Isso é muito importante. Financiado com 2% do orçamento. Aqui é um exemplo, né, de como a cidade, no interior de uma cidade maior, você colocar em algumas vias principais um VLT, eu lembro às vezes dessas cidades praianas, como Santa Catarina, Florianópolis, Recife, ter VLTs para tirar os carros das áreas mais centrais, mais bonitas, das praias, como você deixa a cidade mais amigável, né? São exemplos. Aqui é Seul. Olha, a Coreia, que é o país dos automóveis, porque ela, além de ser também fabricante de trens, mas a Coreia é uma grande produtora de automóveis. Pois bem, aqui era um rio, que ficou famoso isso aqui, que era coberto com asfalto, aqui era pista de várias pistas de automóvel. Ela derrubou o asfalto, recuperou o rio. Imagina São Paulo recuperar o rio Anhangabaú, né, e fazer um jardim em volta. E agora ela está retomando os bondes. Olha, aqui é a primeira estação, modelo, muito bonita. Aqui é Zurique. Zurique é uma cidade, a Suíça, Áustria, Praga, Budapeste, são cidades que, fundamentalmente, principalmente nas áreas centrais e até indo para os bairros mais distantes, metrô leve de superfície. Metrô leve, porque é muito mais barato para construir e muito agradável de tomar. Ela agora está fazendo uma renovação. Por exemplo, como chama? Viena, tem 29 linhas de bonde. É importante saber isso, porque aqui, quando a gente discute com o pessoal que acha que é impossível, as grandes capitais que são consideradas com melhor qualidade de vida é porque tem um transporte sustentável, né? Diminui o uso do carro, não obriga o uso intenso do carro. Ela expande e alguma coisa que, quando a gente vai nas reuniões de bicicletas, não se fala, se cita muito Amsterdã. Amsterdã é a cidade das bicicletas, lá a gente pode andar de bicicleta. É verdade. Amsterdã é uma cidade onde se anda muito de bicicleta. Só que Amsterdã tem uma imensa rede de metrô leve de superfície. Imensa. Esse aqui é o mapa. Ou seja, uma cidade com uma malha tão forte de metrô leve de superfície, ela permite, sim, com segurança, as pessoas andarem de bicicleta, levando um companheiro, uma companheira. Aqui é importante ver também, a Holanda não fabrica propriamente, ela está comprando agora, mas renovando com a CAF, que é a espanhola. Então, ela está... Olha, são vários subsistemas, um sistema de transporte. Então, a Amsterdã está renovando algumas linhas. A licitação, quem ganhou foi uma empresa de Lyon, na França, em parceria com a fabricante espanhola CAF, que está por trás do projeto do futuro bonde. Então, é interessante a gente observar o mecanismo de funcionamento, de gestão, porque às vezes você encontra que o sistema de sinalização já é outra empresa que, mesmo na China, a gente vê, a Alstom tem ganho responsabilizado, ela ganhou licitação na China de várias linhas de alta velocidade, onde ela tem o sistema de controle e sinalização que ela tem muito moderno também. Aqui alguma coisa que foi recente, que eu ouvi o Lula falando, mas aí eu lembrei que já tinha tido um projeto na Câmara Federal, uma comissão que aprovou um projeto que prevê subsídio para moto elétrica e bicicleta para entregadores. Porque o trabalhador, que tem um dos trabalhos mais cruéis hoje, né, que é arriscar a vida aí no trânsito, entregando comida para as famílias de classe média, trazendo remédio para casa. Essas pessoas arriscam a vida com bicicletas e com motocicletas precárias. De vez em quando a gente encontra eles aí na rua parando, para consertar, quebrou a correia, quebrou isso, acabou a gasolina. Então, uma ação social, de fato, porque já tem muito programa ajudando a compra de automóvel, as montadoras, tem o programa Rota 30, tem o Safra ajudando outros setores empresariais, né? O Plano Safra, que é necessário, tanto para familiar como a de maior quantidade, mas é o brasileiro que está financiando. E por que, então, o governo não financiar? Então, o Lula lançou um crédito ele pediu aos ministros que façam isso, venda
de maneira justa para os trabalhadores dessas entregas. Agora, eu queria mostrar uma moto, eu não sei, aqui, a China está investindo em bateria de sódio. Então, isso é interessante, ela fica muito mais barata e ela parece que dura muito mais tempo a bateria, né? Então, a gente já pesquisando lá no site chinês, a gente vê a quantidade de motos já com o sódio. No Brasil, no Nordeste, principalmente, em cidades menores, e cidades que têm ciclovia, segurança, aqui é um pai levando uma criança na escola, né? Aqui é uma mãe levando também a criança. Então, a bicicleta traz qualidade de vida. Essa foto aqui embaixo é importante a gente depois discutir isso, quando a gente for discutir nas nossas cidades, junto ao país, modelo, né, de como favorecer que a pessoa não entre com o carro todo o tempo na cidade, deixa o carro em parques de estacionamento nas entradas da cidade. Por exemplo, Lyon tem 12 parques nos arredores da cidade. Aí você, com o ticket mensal que você tem do metrô ou do trem regional, você deixa gratuitamente teu automóvel, tua bicicleta ou tua moto aqui no parque. Isso Bordeaux tem, Lyon, Nice, as cidades todas, Rennes, né? Isso tudo vem também de discussão. É importante o Parlamento Europeu porque junta visões, vontades, necessidades de muitos países, de sociedades diversas e que todos, às vezes, têm problemas em comum. E hoje um problema em comum é o grande uso do automóvel nas cidades, mesmo porque são países produtores de automóveis cada vez mais confortáveis, com mais mídias interessantes. E o que acontece? A pessoa, se não tiver proibição, ela vai usar o carro, sim. Aqui foi no Rio de Janeiro, que eu encontrei o nosso querido amigo Itamar, eu tive aqui no Rio agora há 2 semanas, e passei de VLT, e fiquei vendo que o VLT ele vai numa velocidade razoável, 30, 40 quilômetros, que é bem maior que a velocidade dos nossos engarrafamentos, e que as pessoas, quando passa o VLT, a pessoa vai atrás de bicicleta, porque é um caminho seguro. O VLT chega, ele apita, sei lá, toca um sininho, a pessoa sai do lado, leva carrinho de pipoca. É interessante a inclusão que uma linha, um trilho urbano, se é bem gerido, com gestão correta, ele facilita a vida. Isso aqui é alguma coisa ainda muito distante, porque nós não temos sequer ônibus confortáveis. Imagina a gente ter esses ônibus novos, que são pequenos, micro-ônibus, alguns maiores, alguns menores, que você chama pelo celular, e que alguns são automáticos. Isso tem já em algumas cidades da Califórnia e tem na China e em alguns países, já que acho que o Japão também está iniciando. Bom, é para ver uma cidade que está proibindo cada vez mais o uso do automóvel em locais públicos. Nos meios-fios não se estaciona mais em Paris. Ou seja, quiser estacionar, entrar na cidade, entra. Acha uma garagem subterrânea ou um edifício garagem, ou deixa o carro na entrada da cidade, que é como é a Notre Dame hoje, mas já foi assim. É como a nossa esplanada, que hoje é um depósito de carro, né, por exemplo. Que é o final, né, a nova era que nós estamos entrando, que o mundo está entrando, mas é uma nova era com crise climática e com problemas sociais muito grandes, que o Salgado, ele retratou, o saudoso Salgado, mas que ainda continua vários tipos de servidão humana, não é? Então, o Brasil, que é um país abençoado, que é um país tão privilegiado em tudo, ele tem uma chance, nossos governantes, nesse momento, de dar um salto. Às vezes, nosso atraso é nossa vantagem. A gente está com um sistema bastante precário, nas cidades, principalmente, nas regiões metropolitanas, e na união entre as nossas cidades. Eu quero visitar a Lúcia, eu quero visitar o Afonso, que jeito? Só posso ser de avião. Não dá, minha irmã, minhas tias, quer dizer, não é possível. E ainda com quase um oligopólio, para não dizer que é um monopólio a aviação aqui no Brasil. É 2 grandes companhias, então não é certo, né? Então eu entendo, Afonso, né? Se você falar, puxa, vamos discutir porto. O porto está funcionando bem, porque a pressão do agronegócio está exigindo o porto funcionar, quer dizer, para eles. Agora, o que nós não temos é os trens de passageiros, né?
Nós não temos, então, e temos que dar uma modernização no nosso transporte urbano e metropolitano. Lúcia, é isso basicamente. Eu acho que a gente pode... Aqui tem uma tela aqui, que isso aqui, emergência climática, desafio, migração do uso intensivo do carro para transporte intermodal e transporte ativo. Aí, o mecanismo primeiro que a cidade grande devia fazer, quando vai fazer seu plano diretor, é organizar essa autoridade única, metropolitana. E ela vai decidir todos os subsistemas. Energia limpa, isso num prazo, numa transição, não é de um dia para o outro que você vai ter o VLT funcionando, o trem regional, os ônibus elétricos, trilhos nos eixos de alta capacidade, alimentação local com ônibus, micromobilidade. Transporte complementar sob demanda é importante também, porque ele tira certas pessoas, às vezes preferem pegar um Uber individual. Se tem o micro-ônibus coletivo, sai mais barato e tira mais carros da rua, né? Quando eu ia para Santos, eu ficava em São Paulo, para descer em Santos, o que eu fazia? Lá em Jabaquara, tinha uma rua atrás do terminal que tinha os jipes e umas vanzinhas, uns carros, eram umas vans, eu acho. Era quase porta a porta. Eles me deixavam, eu ia visitar uma tia na ponta da praia, e outras pessoas, as pessoas que iam para Santos, lotava a van. E a van ia deixando as pessoas nas ruas em Santos. Quer dizer, é uma espécie de transporte sob demanda, só que é pré-mundo digital. Então, eu acho que a gente não pode ter... E os donos do ônibus tradicional, os operadores, eles vão se adaptando, inclusive operando, fazendo outras etapas do sistema. Tem a sinalização, tem a venda de ônibus, tem a venda dos trens. Quer dizer, as pessoas ninguém perde, todo mundo ganha, e quem ganha é o emprego, é a sociedade. Uma rede cicloviária que realmente tem que ser rede. Nós temos ciclovias que geralmente não estão em rede. E para que se possa andar com segurança com bicicleta, com motocicleta, precisa regulação de velocidade. E isso é papel, então, da autoridade que organiza o transporte na região. A tarifa, valor razoável ou gratuita, a remuneração justa dos operadores por quilômetro rodado, os trens. Isso aí, o Itamar, o Afonso, que conhecem bem, sabem como é que pode ser remunerado um operador, eventualmente, se for um operador contratado pelo poder público, esse operador ele talvez ganhe por trem, o número de trens por viagens, eu não sei como isso funciona, mas não deve ter mistério, porque nessas outras cidades que tem a tarifa única e tem a remuneração correta, porque o transporte público é um bem público, não é lugar da pessoa ficar milionário. Quem quer ficar milionário vai vender Coca-Cola, vender outras coisas, não vai operar transporte público, né? Que é o edifício garagem subterrânea, isso é importante, porque aqui, por exemplo, está tendo uma licitação para pagar estacionamento no meio-fio. Você vai lotar a área central de carro, ficando no sol o dia todo, aquecendo, fazendo ilhas de calor. Então, não resolveu a questão do clima. Se a gente quer uma cidade mais agradável, com menos calor, os carros têm que ficar no subterrâneo. Calçada com acessibilidade, transparência, controle social, que é isso que o Afonso sempre fala, né? O conselho de usuários. Isso aqui é um resumo do que funciona mais ou menos na Europa e o que alguns grupos que eu, às vezes, participo, discutem aqui. Aí a gente já organizou cartas para os governadores, já desde uns 30 anos, mas ainda não mudou. Então, eu acho assim, o Itamar, que está com muita força, a Lúcia, que é jovem, o Afonso, que ainda também é mais jovem, e sem falar a Lucélia, o Jorge, né, Jorge? Eu vejo que o Jorge é muito indignado, às vezes, e está certo. A gente, às vezes, fica, né? Indignar com amor, né, Jorge? É isso. Obrigada, hein? Vamos conversar um pouquinho, ver o que é que vocês acham que pode ser falado. Deixa eu tirar. Como é que eu tiro, Jorge? Ai. Lugarzinho de parar a apresentação aí, né? Consegui parar. Pronto. Ainda não, né? Deixa eu ver aqui, se eu... Eu falei muito rápido, né, Afonso, né, Lúcia? Olha lá, Lúcia, eu estou vendo vocês.
Eu não estou ouvindo, eu não estou ouvindo o Foi assunto. ótimo. Eu gostei da apresentação, achei que trouxe um panorama assim, bastante amplo da questão mundial, como é que esses transportes são tratados, né? O problema que eu vejo aqui no Brasil é que, poxa, tem muito interesse, não empresarial, mas eu acho que mais interesse financeiro, que acaba direcionando essa questão para uma coisa que seja mais fácil e que dê um recurso extra para uma campanha, por qualquer outra coisa que seja, entendeu? É isso que eu vejo. Eu vejo que todos os lugares constroem ferrovias com uma velocidade bastante elevada, não é? E como você falou, os trens. Tem um amigo meu que está na uma empresa de construção de equipamento ferroviário. Afonso, só um instantinho. Ô, George, seria bom se vamos primeiro tirar isso da tela para a gente se ver, Eu né? estou vendo vocês, eu estou vendo. Parar a Que é a apresentação. Maria Rosa que tem que. Espera aí, deixa eu ver aqui se eu consigo por aqui. Alerta de reunião, não. Iniciar meu vídeo. Não, em princípio, eu fechei. Deixa eu ver. Deixa eu pôr o óculos aqui, peraí. Eu pensei que eu tivesse fechado. Peraí, eu não pouquinho só. Parar compartilhamento. E Obrigada. Deu, É que eu não deu. enxergo muito, viu, Gisele, Célia? Visão seletiva. É visão seletiva. Tá, eu sem querer Afonso, o vídeo, viu, Maria? Maria Rosa? Colocar seu- Afonso, Oi. antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a exposição maravilhosa da Maria Rosa, né? Foi excelente, né? E eu queria, antes de tu começar a falar alguma coisa, poderias concluir o que tu falou, porque depois o Itamar tem uma pergunta para fazer? Não, eu acho que dentro dessa situação é importante a gente saber o que está acontecendo no mundo inteiro, né? E como é que as formas, como é que isso pode ser colocado aqui no Brasil em termos de fazer isso que é necessário. Eu vejo que essa discussão, tanto da questão das operações consorciadas, como a governança interfederativa, que são propostas tanto do Estatuto da Metrópole como do Estatuto das Cidades, e agora está incluído no PL 3278, essa questão do consórcio União, Estado e Município, talvez possa ser um avanço para essa discussão, porque isso realmente envolve vários fatores. Aqui nós temos uma dificuldade, né, porque às vezes uma implantação de uma linha ou de qualquer um sistema demora um pouco mais, até um governo decidir que vai fazer, já passou metade do mandato, e aí a outra metade não dá para concluir, o outro que entra, às vezes, boicota o projeto, é oposição, não avança com aquela discussão, e acaba o trem virando uma confusão e as questões não saem. E quando saem muito caro. Por exemplo, nós temos o exemplo lá da Bahia, onde acabaram com um trecho de calçada Paripe, que era um trem onde operava um trem elétrico, não é? Aí inventaram de fazer ali um monotrilho, entendeu? Acabou que o monotrilho não saiu, agora resolveram fazer um VLT, e o VLT está custando um absurdo. A gente não sabe por que está custando tanto o valor, para vocês terem uma ideia, a implantação de uma linha dupla, só a linha, não estou falando do sistema, não, é só a linha, 16 quilômetros está ficando em 1 bilhão e 600 milhões de reais. Então, são situações que a gente tem que enfrentar aqui no Brasil, que elas não são fáceis de discutir, porque envolve muito recurso, envolve muita corrupção, né? Envolve muito financiamento de campanha, e são situações aqui que são complicadas para a gente poder vencer. Enquanto a gente tiver ministério muito atuante, não tiver governantes sérios e comprometidos, né, vamos dizer assim, com as coisas corretas, fica difícil. E aqui no Brasil, todo mundo quer levar vantagem em tudo, né? Então, nós temos uma formação que é difícil a gente levar. Mas esses exemplos que a Maria Rosa traz são muito importantes, a gente saber o que está acontecendo no resto do mundo e ver por que a gente não pode também copiar isso. Não é porque, como nós vimos, a China e o Japão, eles cresceram na base da cópia. Eu me lembro que, antigamente, os americanos falavam que aquilo era uma cópia japonesa barata. Hoje, os japoneses fazem coisas de excelente qualidade. A mesma questão a China, não é?
A China começou com os trens de alta velocidade, também trabalhando com os trens de levitação magnética, que foram os alemães que levaram para lá, e a Siemens estaria envolvido nisso. Agora, na maioria dos trens da Europa, você não tem trem de alta velocidade, você tem trens rápidos. Aqui foi proposto colocar um trem rápido entre Goiânia e Brasília, e simplesmente não foi para frente. Eu não entendo por causa de quê. Porque nós estamos no Planalto Central, que é um lugar plano, excelente para você colocar um sistema de maior velocidade, e nego vem fazer trem-bala né, na Serra das Araras, né, na travessia aqui do centro do país, na ligação Rio-São Paulo. Então, são opções que eu vejo que são caras, não é? A opção de trens até 250 quilômetros por hora é uma opção excelente, a gente consegue manter uma velocidade de 100, 150 quilômetros por hora. Com esse tipo de equipamento, você é super competitivo com a rodovia, porque você consegue levar, seja mercadoria ou seja passageiro, de um ponto a outro em uma velocidade média maior do que o rodoviário. E vamos lembrar que foi essa questão da velocidade que basicamente a ferrovia perdeu a sua hegemonia aqui no Brasil. Isso é, tanto os ônibus quanto os caminhões começaram não só a questão da porta a porta, mas mais a questão da velocidade de entrega de um ponto ao outro, não é, que nós perdemos. Naquela ocasião não se tinha tecnologia, tinha-se uma linha, mas não se tinha muita tecnologia. Hoje nós temos tecnologia. Se eu tiver uma boa linha, a gente coloca trem para rodar com velocidades excelentes, entendeu? E não a custo muito alto, porque se você for trabalhar com trem até 250 km por hora, que são trem menor do que são trens considerados de alta velocidade, mas é o que se usa na Europa. Os trens que se usam na Europa são para velocidade de 100 a 200 km por hora. Esse colega meu que está hoje em dia morando na Suécia falou: Suécia, Finlândia, toda aquela norte ali da Europa, Dinamarca, os trens andam nessa velocidade. Não são trem-bala, mas tem uma velocidade de 160 km por hora, velocidade média, 160, que são velocidades excelentes para você poder se deslocar em longas distâncias, inclusive. Entendeu? E eu gostaria de parabenizar a minha querida Maria Rosa pela palestra, eu achei que ela foi excelente, e eu acho que a gente tem até que explorar um pouco mais vocês em outros fóruns, né? E você apresentar esse seu trabalho em outros lugares. Não, agora eu vou mandar para vocês aí no grupo, manda, aí vocês vão multiplicando, fazendo, aí adapta, põe o nome do setorial, e, né, Lúcia? A gente tem que multiplicar, porque isso aí é tudo que vem, que está tudo na internet, porque a gente não vai lá para ver as coisas, né? O Mauá que teve a chance que ele foi na Europa e trouxe o trem, né? Mas a gente tem que olhar na internet. Não essa palestra da Maria Rosa, ela também deu essa palestra lá no Senge do Rio, tá? E foi maravilhoso. E eu pedi muito para Maria Rosa fazer essa palestra para nós, porque muitas vezes, principalmente porque não só pela, como eu também fiquei muito feliz com a palestra que ela deu lá no Senge, mas também porque eu vejo que muitas das pessoas do nosso grupo falam da COP30, etc. e tal, e não conhece todo esse protocolo que já foi sendo construído no Brasil no mundo ao longo de todos esses anos, né? Inclusive não sabe a questão dos créditos de carbono, o acordo de Quioto, e a Maria Rosa dá um toque nisso até para as pessoas alertarem as pessoas, para as pessoas começarem até a procurar na internet mesmo, para entender melhor o que vai acontecer em Belém agora, lá em novembro, né? Exatamente, eu trabalho muito, viu, Lúcia, a legislação dos países. Por exemplo, eu tenho estudado muito a legislação de mobilidade que a França aprovou agora em 2019, que decorre de um plano europeu. Então, os países vão fazendo conforme, com flexibilidade. O princípio que embasa o plano diretor de transporte, a lei da mobilidade francesa, é transporte mais limpo, mais fácil acesso e mais barato. Quer dizer, coisa simples. Em cima desses três conceitos, mais simples, mais barato, mais limpo, ou seja, com energia limpa, né? Pronto, aí decorre, vamos organizar que seja mais barato, porque fazer uma coisa cara, qualquer um pode fazer. Agora, você fazer um transporte público mais barato,
limpo e saudável é o desafio. O Afonso falou uma coisa muito interessante. O custo, né, de 1 milhão lá, a linha de 16 quilômetros. Aqui foi feito um BRT com mais ou menos esse tanto de quilômetros e saiu 1 bilhão e 300 mil. Agora estão fazendo outro aqui, vocês não acreditam. Estão cortando um pedaço fora do Parque da Cidade para passar o asfalto do BRT. O Parque da Cidade. Então, e ninguém está reclamando. Ninguém reclamou, Lúcia. Itamar, ninguém. E o Jorge? Na verdade, assim, na verdade, a gente tem que ter essa cultura, né, do planejamento estratégico, né? A gente tem, e a gente não tem. No início dos governos petistas, foi muito comum a gente fazer planejamento estratégico, estabelecer esse tema e perseguir ele ao longo da administração. Mas depois que a gente se estabeleceu meio que no poder, eu vejo que quase ninguém mais trabalha com planejamento estratégico, entendeu? Ou trabalha com planejamento estratégico de outra forma, né? Menos visionária do que naqueles primeiros tempos que a gente fez as primeiras prefeituras petistas. Ou seja, a gente já entrando na vala comum, e a gente não pode entrar nisso aí, né? A gente tem que ter essa linha, como a Maria Rosa falou, da questão de a gente ter uma meta a perseguir, né? E a meta hoje é acompanhar o que o mundo está solicitando da gente, né? E aproveitar que o Brasil aí vai ter essa COP30, que todo mundo fala, né? Todo mundo preocupado em enfeitar Belém, etc e tal, mas assim, o que é que nós vamos levar disso aí, né? Então, agora o Itamar, ele estava com a mão levantada, então ele poderia fazer a intervenção dele. Está sem som, Itamar. O teu microfone está fechado, Itamar. Vê se abriu aí. Agora abriu. Aham. Bom, primeiro o seguinte, né? Vou falar aí para a Encantadora de Mente, né? E já é a terceira vez que eu assisto essa palestra. Assisti lá em Brasília, fiquei encantado. Levamos lá para o Rio, né? E as pessoas ficaram encantadas também, e hoje estou aqui de novo. Então, eu não me canso de ouvir essa palestra, porque cada quadro mais que a Rosa fala, são coisas novas que a gente vai vendo, é outra visão, você passa despercebido algum detalhe, aparece mais outro, entendeu? Então, cada detalhe tem isso, para ver como que é rica essa palestra. Essa palestra, eu acho que ela tinha que ser multiplicada e passada em N locais que a gente pudesse fazer. Já ter fazer uma cartilha para a parte escolar, entendeu? Para poder incentivar e estimular as pessoas a entenderem o que é a integração do trem, o que é a importância do trem. Por isso que você vê que a Lúcia ficou apaixonada por trem, porque eu vejo que a integração de todos os modais está ali chegando a um trem. Então, quem começa a enxergar essa coisa, por isso que fica apaixonado por ter que efetivamente ter um trem. Hoje a gente pode saber que tem o visionário que foi o Irineu Evangelista, né, que começou naquela época da Maria Fumaça, mas hoje também a gente tem o professor Richa, que também faz o maglev, né? Tá, o transporte de trem por levitação, e todos os dois são brasileiros, né? E tem a Rosa para botar esse tempero no meio do nosso caminho. Então, eu acho que é super importante, eu não canso de falar, do que eu estou aprendendo sempre com a Rosa, nessas apresentações que ela fala, e essa simplicidade de passar. Por isso que apaixona as mentes. Você vê o presidente lá do SENGE, que é o Olímpio, ele ficou encantado com a fala, inclusive está estimulando, vai fazer outras coisas, chamando mais para fazer. Ficou até triste que faltou mais gente para comparecer, para ver a tua palestra, Rosa. Então, acho que em outro momento, no futuro, lá que a gente conseguir arrebanhar mais gente, é super importante que a gente consiga passar. E que essa palestra sua seja um mantra, que passe para prefeitos, né, para poder começar os novos secretários, para que a gente consiga entender que os transportes, todos os modais, a intermodalidade, uma une a outra, ninguém é concorrente. Acho que todo mundo faz parte desse processo. Então, eu queria te dar os parabéns em relação a isso, entendeu, o que você fez, e propor que, efetivamente, essa tua palestra, a gente consiga, aí pelo setorial, a gente montar até uma cartilha infantil, ou um vídeo, fazer uma coisa mais elaborada, a gente ajudar mais a fazer alguma coisa aí para poder isso passar, nem que seja um vídeo pequeno, a gente colocar no nosso setorial,
explicando o porquê disso, porquê daquilo, porquê do trem, porquê do transporte, a integração, as estações que fazem integração junto com a cidade, o limite do meio ambiente. Acho que tudo isso que a gente está falando, por isso que o trem está importante, que acaba toda hora, Afonso, participando de tudo isso, porque o trem leva você para o aeroporto, o trem leva você para o porto, entendeu? E o trem leva você para o trabalho, para o lazer, para a saúde, para a educação, para tudo, entendeu? Para namorar, para fazer tudo. Então, acho que é essa a forma da gente pensar o trem como o direito nosso de ir e vir, ainda mais com tarifa zero, né? Então, a gente vai propor isso tudo. Se nas cidades lá fora isso dá certo, por que a gente não consegue retomar o que a gente fazia lá no passado, lá em 1900? A gente pode voltar a ter isso novamente, né? E não custa nada. Tu vê que a Índia, em 10 anos, a China, em 10 anos, ela aumentou assustadoramente a parte de trens por isso. Então, é só primeiro para parabenizar a Rosa aí e parabenizar a Lúcia aí por ter chamado a Rosa de novo para a gente ver, rever, né? Igual vale a pena ver de novo, a gente aí sempre aí participando. Tá bom? Pronto, falei. Assim, o que você e o Afonso falaram, né, Lúcia? A gente podia, sim, eu posso dividir os capítulos, os trechos, porque são vários temas todos interligados. E o Jorge, que entende, assim, de vídeo, de digital, a Lucélia, a gente entende um pouquinho, a gente podia, entre nós e com quem mais quiser, a gente divide a tarefa e aí a Lúcia coordena e a gente faz uma cartilha física para a criança, para a escola, a gente faz um vídeo, em várias... Isso aí. Né, Lúcia? Eu acho que eu me disponho a ajudar um pouquinho, tem muito mais imagens e estudos que eu tenho feito, que a gente vai juntando isso num banco de dados, e aí cada um de nós vai fazendo um pedaço, fica fácil, não é? O que você acha, Lúcia? Eu acho maravilhoso, tanto a hora que o Itamar falou, eu já botei assim a minha cabeça funcionar, só vamos dar mais um mesinho aí para a gente acabar algumas tratativas, porque a gente agora também está no PT na época do PED, etc e tal, que a gente aí retoma isso, não esquecendo que o nosso George, inclusive, já ganhou um prêmio, né, por um vídeo que ele fez, então ele pode Parabéns, agora Paulo. retomar, né? Então, e assim a gente que está nessa luta pela tarifa zero, etc e tal, também a importância de falar da intermodalidade e também se a gente vai implantar tarifa zero, vai aumentar o número de passageiros no transporte público, né? Então nós temos que viabilizar e melhorá-lo e aperfeiçoá-lo cada vez mais. E está aí uma grande oportunidade. Eu acho essa ideia de fazer uma cartilha maravilhosa, de mostrar cases de sucesso ao longo do mundo, né? E mostrar que ninguém começa com tudo pronto, a gente começa do zero, pequenininho mesmo, e as coisas vão se construindo ao longo do tempo. Com certeza a gente vai fazer isso sim, essa ideia foi maravilhosa. Eu queria aproveitar para agradecer a Maria Rosa, né, por mais uma vez poder ouvi-la e ela participar do conhecimento. Não esqueçam que a Maria Rosa é uma professora e ela sabe explicar como ninguém, e ela é uma pessoa extremamente paciente, né? Eu sou uma caipira da roça, viu? Eu também Então sou. é também muito bom A gente não conhece a raiz ouvi-la, da né? gente. E aí, Lúcia, eu posso só falar um negocinho para a Rosa que eu escrevi para ela. Eu botei assim, bom dia, mas agora eu vou falar boa noite. Boa noite, querida Rosa. Na rampa dos trilhos da vida, encontramos muitos espinhos, mas seguimos, mesmo que sinuosamente, sempre em frente, na certeza que chegaremos à estação das rosas. Obrigada pelo carinho em repassar suas valorosas experiências. Saímos com mais garra e vontade de construirmos uma mobilidade urbana mais humana. olha que lindo! Olha, eu não sabia desse dom do Itamar. Daqui a pouco eu também vou querer um poema, tá? Olha só, Rafael, seja bem-vindo. Quanto tempo? Nazareno, há quanto tempo? O Lula, lá de Recife, quanto tempo? Agora aparecendo aqui para ver essa palestra, que coisa boa. Então, é Eu isso, já né, gente? estou um Vamos. bocado de tempo, viu, Lúcia? Não, Já eu estou, sei, tu estás desde o já início. Estás desde o início. Eu só vi. estou ouvindo, É, só estou ouvindo. aqui sempre é bom ouvir, porque todo mundo que fala tem uma história para contar, né? Olha,
Então é isso, gente. Vamos encerrar a nossa reunião de hoje, né? Importante que Vamos... você falou, trazer a tarifa zero, né? O especialista, né? Eu vou falar com ele e daí eu vejo o dia que a gente vai fazer, tá bom? Tá Aí bom. eu coloco para vocês, tá? Eu que Então tá. agradeço, viu? Agradeço o carinho de conversar esse assunto que a gente ama com amigos que a gente ama, né? Ó, Obrigada. que legal. É, nós que agradecemos, Maria Rosa. É, Então tá. Obrigada a todos, uma boa noite, tá? E tchau para vocês. Tá bom, tchau. Jorge? Muito bom, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Abraço, tchau.